tudo bem com você? Comigo tudo jóia. Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir de agora você está aqui juntinho comigo, na Chácara do Bem, para gravarmos mais um Papo de Fradinho. Fevereiro de 1692. A cidade é a pequena e puritana Salem, localizada no condado de Essex, na costa norte-americana. Apesar de ser uma pequena cidade costeira, Salem se tornou mundialmente conhecida por ter sido palco de um dos episódios mais cruéis, bizarros e infelizes que já foram promovidos pela Igreja Protestante dos Estados Unidos, e que se transformou em um símbolo dos exageros que podem ser cometidos em nome da lei e em nome da religião. Como ocorria em vários lugares pequenos no mundo naquela época, era a igreja quem dava as ordens. E tudo teve início quando a filha do reverendo Samuel Paris adoeceu. De repente, a filha pequena do reverendo começou a apresentar estranhos sintomas que a faziam se contorcer de dor e que afirmava que estava sendo atacada por muitos insetos. Passou-se apenas um pouco tempo a mais e a sobrinha do mesmo reverendo também começou a apresentar sintomas idênticos. Logo depois, mais uma menina. Desta vez, quem adoeceu foi uma garotinha que morava naquela mesma região da cidade. Nenhum médico dos que foram chamados conseguiram diagnosticar qualquer doença. E assim, a igreja resolveu então atribuir aqueles estranhos fatos como sendo obras do diabo. E como a igreja protestante precisava encontrar algum culpado por tudo que estava acontecendo ali, resolveram acusar 3 mulheres. Eram elas Tituba, que era uma escrava originária das Índias Ocidentais; Sarah Good, uma mulher que vivia pelas ruas de Salem; e Sarah Osborne, que era uma jovem senhora bastante conhecida por todos em Salem. Presas, as 3 mulheres foram levadas ao que ficou conhecido como o Julgamento de Salem. Diante de uma pressão imensa da igreja do reverendo, a escrava Tituba achou que se ela confessasse alguma coisa, qualquer coisa que fosse, aquele tormento, aquelas torturas que ela estava sofrendo, terminariam. Então, ela afirmou que recebeu uma visita do diabo e que era uma serva dele. Mas o resultado foi o inverso ao que ela pensou. Aquele tribunal religioso decretou a prisão de todas as 3, inclusive das que tinham se declarado como sendo inocentes. Olha, uma das graves consequências deste julgamento foi que a população entrou, a partir daí, numa espécie de histeria coletiva e começaram a fazer acusações uma pessoa contra a outra, o que causou muitas prisões, inclusive de uma menina de apenas 4 anos de idade, sob a acusação de ser ela uma bruxa. A coisa criou uma dimensão tão imensa, uma dimensão tão absurda, que até mesmo um dos ministros da própria igreja foi apontado e terminou a sua vida na forca, acusado de ser o líder das bruxas de Salem. Esse clima de medo, esse clima de histeria, em apenas um ano, causou a prisão e a condenação à morte por enforcamento de nada mais, nada menos que 30 pessoas. A caça às bruxas, como ficou conhecida a prática de acusar e condenar pessoas por bruxaria, foi um processo judicial religioso que envolvia tortura, interrogatórios forjados e a prisão, claro, de muitos habitantes da cidade.
As acusações sempre eram as mesmas: magia negra, feitiçaria e pactos com o demônio. Naqueles 2 anos, a loucura parecia ter acometido todas as pessoas de Salem. E essa loucura, e claro, as acusações sem fundamentações, só deixaram de ocorrer quando os religiosos fanáticos passaram a acusar membros da classe rica, ou seja, os burgueses da cidade. E isso ficou evidente quando a esposa de William Phips, que era o governador do estado de Massachusetts, e o pastor Samuel Willard foram acusados de terem pacto com o diabo. Só foi então aí que as autoridades do estado, por fim, entenderam de que sim, havia algo de muito errado, mas muito errado, acontecendo naquela pequena cidade costeira. No ano de 1692, no mês de outubro, o presidente da Universidade de Harvard publicou o seguinte, abro aspas, é melhor que 10 bruxas suspeitas escapem do que uma pessoa inocente que seja condenada. Fecho aspas. Outro que também escreveu de forma dura contra todo o fanatismo protestante, estava fazendo em Salem, foi o intelectual Thomas Bradlaugh, que em seu trecho de um documento que ele redigiu, escreveu o seguinte, abro aspas, temo que os anos não apagarão essa desgraça, essa nódoa que essas coisas lançaram sobre nossa terra. Fecho aspas. Foi só então que o governador William Phips resolveu dar um basta a tudo aquilo. E passado algum tempo, muitas pessoas que estavam envolvidas em acusarem outras admitiram que estavam erradas. Mas apenas no ano de 1702, os nomes daquelas pessoas que foram condenadas como bruxos e bruxas e que foram enforcadas foram finalmente limpos. E seus herdeiros receberam uma recompensa financeira com uma espécie de indenização. Atualmente, a cidade de Salem é conhecida como a Cidade das Bruxas. E até existe no local um museu das bruxas, no qual estão expostos documentos e pertences de todos aqueles que estavam envolvidos naquele tão macabro e triste episódio. Mas e aí? O que realmente aconteceu em Salem e que causou tanta dor, tanto desespero, tantas acusações e tanto pânico? Será que havia mesmo algo sobrenatural acontecendo ali? Passados muitos anos, e após muitas e muitas investigações científicas e pesquisas, ficou claro que se tratou de um caso evidente de histeria coletiva causado por um fungo alucinógeno, que é encontrado no centeio e no trigo, e que foi digerido pelas crianças de Salem. Esse fungo, que popularmente é conhecido como esporão do centeio, pode causar o ergotismo. O ergotismo, também conhecido como fogo de Santo Antônio, é uma grave intoxicação causada por ingestão de produtos contaminados pelo tal esporão do centeio, que, como eu falei, é um fungo muito comum no centeio do trigo e até em outros cereais. O ergotismo causa, além da gangrena, muita confusão mental. O fungo esporão do centeio é o mesmo que é usado como um dos ingredientes para sintetizar o potente alucinógeno LSD. Olha, gente, esse nosso papo de fradinho não está aqui condenando esta ou aquela religião, e sim toda e qualquer pessoa que se utilize das religiões, seja essa qual for, para expor seus conceitos fundamentalistas e radicais, o que sempre vai causar muito mal à humanidade. E sempre será abominado
pelo nosso Deus. Bom, termina aqui mais esse nosso papo de fradinho. Está caindo no final da tarde, a brisa está chegando mais gostosa, os passarinhos cantando, e eu vou pedir aqui o seu like. E se ainda não for inscrito no nosso canal, aproveite, clique no botão de se inscrever, comente, toque no sininho, compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos, com seus parentes. Tudo isso vai nos ajudar muito a produzir novos vídeos para você. Então fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Paz e bem.